Apesar de redução em um dos crimes mais comuns aqui no Rio Grande do Sul, furto ou roubo de celulares, o Estado ainda registra por dia uma média de 60 aparelhos levados por criminosos. E a incidência desse tipo de crime ainda gera preocupação e exige estratégia dos órgãos de segurança. Balança. As imagens das câmeras de segurança são claras. Fernanda estava pelo centro de Porto Alegre quando foi surpreendida por 3 homens. Um trauma difícil de superar. Até hoje, assim, se eu tô na rua, passa alguém rápido, me dá umas tremidas, assim, me dá uma ansiedade. Como se fosse acontecer de novo. Como se fosse acontecer de novo. O caso aconteceu em junho de 2023. A jovem estava na rua, se preparava para ir a uma festa, quando foi abordada por 3 ladrões. Veio um no meu pescoço e o outro segurou meu braço. E o terceiro ficou atrás, assim, depois nas filmagens que eu fui ver que ele estava com um saco preto, eu não sei o que ele pretendia fazer também com esse saco preto. E aí, na hora, eu levei o meu celular para cima, assim, e aí ele apertou mais forte o meu pescoço. Aí, na hora que ele apertou, foi que eu soltei. E aí, eu soltei, eles já saíram correndo. Bem nesse momento, meus amigos vieram. E aí eu falei, fui assaltada, acabei de ser assaltada. Eles correram, tentaram achar, tinha uma parada de ônibus cheia de gente, tinha um monte de gente na rua, assim, sabe? Mas é muito rápido, né? Então, ninguém também vai se meter nisso, né? Fernanda entrou para a estatística como uma das inúmeras vítimas de roubos e furtos de celulares no Rio Grande do Sul. Segundo o Anuário da Segurança Pública, divulgado na semana passada, em 2024, o Rio Grande do Sul teve ao todo mais de 22 mil aparelhos levados, uma média de 60 por dia. Em relação ao ano anterior, a queda foi de 13%. Passando de 17 para 15 mil casos. Na verdade, o Rio Grande do Sul tem reduzido o número de roubos a pedestre em geral, né? Dentre esses roubos estão os roubos de celulares também, né? Eu acho que isso é resultado de uma série de fatores, né? Entre eles, uma recomposição de efetivo que nós estamos tendo nos últimos anos na Brigada Militar, o que propicia a maior presença policial, né? Além do investimento que tem sido feito em equipamentos, né? Nós temos utilizado, inclusive, drones para fazer o patrulhamento ostensivo, né? Preventivo. E quando, eventualmente, o delito ocorre, né? Nós temos prendido em flagrante e esses delinquentes têm permanecido presos. De acordo com o comando da Brigada Militar, ações como essas ajudaram a diminuir os casos, principalmente nas grandes cidades. Porto Alegre, Caxias do Sul, Gravataí e Novo Hamburgo estão entre as que mais registraram queda nos índices. Um dos dados que mais chamam a atenção está relacionado ao tipo de ocorrência. A cada assalto para roubo de celulares, são contabilizados quase 4 casos em que os aparelhos são levados sem que a vítima perceba. A maioria dos furtos são os chamados furtos descuido, né? Em que a pessoa está transitando na rua e não verifica o que tem no seu entorno, simplesmente no manuseio do celular acaba perdendo esse contexto. E é aí que o delinquente se aproveita, né? E subtrai o celular. As pessoas também, além disso, né, além desse cuidado no lugar onde vai manusear e do entorno, quando fizer o manuseio do celular, devem evitar adquirir celulares com preço vil, né, com preço baixo. Isso alimenta uma cadeia criminosa, né, que acaba culminando com mais e mais tentativas de furtos e roubos. Em janeiro deste ano, durante o Bloco da Laje, em Porto Alegre, Nicolas teve o celular levado no meio da multidão. Não percebi movimentação nenhuma, não senti ninguém colocar a mão na minha roupa e pegar o celular. Não vi nada, foi muito rápido, quando eu percebi eu já estava sem meu celular. E aí, de primeiro momento, eu achei que eu só poderia ter perdido ele durante o bloco. Então eu comecei a procurar pelos lugares que eu tinha ido, né, principalmente no banheiro, e não consegui localizar. Então meus amigos me auxiliaram ali, depois eu fui para casa, e no dia seguinte eu fui localizar o meu celular através do Busque, dos aplicativos do iPhone. E aí eu percebi que ele estava na esquina de onde eu morava. A história dele, ao contrário da de Fernanda, teve um final diferente. Porque agora que eu vi que é possível sim recuperar, dá um pingo de esperança, sabe?
Caso tu perca alguma coisa, caso te roubem alguma coisa, tu registrar o boletim de ocorrência, fazer tudo certinho, não deixar para depois. Se possível, faz de imediato online, depois vai presencialmente. Apesar da diminuição dos casos e de operações pontuais contra a receptação de celulares roubados e furtados, o Anuário Brasileiro destaca que o Rio Grande do Sul é um dos únicos 8 estados que ainda não contam com um programa estadual estruturado para bloqueio ou recuperação de dispositivos, como acontece em nível nacional ou na maioria dos estados brasileiros. No dia, eu até lembro dos meus amigos me perguntar: tá, Fê, a gente vai te levar para casa? E eu pensei: não, eu vou para festa. Porque senão eu vou criar um trauma maior em mim, eu vou para casa, eu vou chorar, eu vou... Enfim. E aí eu acho que eu busquei esse conforto com as pessoas que estavam perto de mim. Sabe? Preciso tocar a vida. Isso, exatamente. Pensei: tava demorando para acontecer. Aconteceu, eu vou me cercar dessas pessoas e vou tentar levar isso de um jeito mais leve que der. Hoje todo registro ele desencadeia uma análise criminal, né? Eu aloco recursos humanos e materiais naqueles locais em que nós temos maior incidência de ocorrências. Então essa cifra oculta, em que as pessoas eventualmente não fazem o registro, acabam ensejando menos policiamento, porque nós nos baseamos nesses registros para a escala de serviço. Grande abraço, inclusive, para o Coronel Feoli, que está na audiência aqui do Balanço Geral.